Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, um cara chamado George Lucas criou um dos maiores universos ficcionais que a gente conhece até hoje. Vem comigo que hoje a gente vai dar um rolê pelo universo de Star Wars. Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus e hoje a gente vai dar um rolê pelo universo de Star Wars. É pelo universo, hein, gente? Não é pelas obras em si. Porém, se necessário, eu vou referenciá-las. Primeiro ponto: Star Wars é um universo muito grande, muito plural e às vezes muito confuso, porque a priori ele era escrito só pelo George Lucas. Porém, ao longo da década de 80, a comunidade de fãs contribuiu muito para a expansão desse universo, escrevendo várias fics, né, em revistas que saíam na época. É, sim, Star Wars cresceu com fanfic de fã, sim. Acho que não tinha o termo fanfic na época, ou pelo menos no Brasil não era usado. Mas era uma época onde revistas especializadas recebiam enxurradas de cartas sobre os temas que elas tratavam. Então, nas revistas sobre Star Wars, sobre cinema, sobre o universo expandido, essas coisas assim, tinha muita carta, muita matéria de Star Wars, muita coisa interessante, e a comunidade se tornou muito forte através disso. Tão forte que o próprio criador do universo pegou coisas criadas pela comunidade e trouxe para dentro da obra. Além disso, ao longo do tempo, Star Wars teve séries, animações, games, quadrinhos, livros, audiobooks, e eu acho que por aí vai. Eu posso não ter incluído todas as mídias que expandiram isso, mas só por aí vocês já veem que é muita coisa. E pra gente no RPG, Star Wars trouxe primeiro o Star Wars Saga D6, foi, eu acho que o primeiro sistema oficial. Posteriormente, na era da licença aberta do D20 3.0 dominando o mundo, a gente teve Star Wars Saga D20 também, muito interessante. Mais recentemente, a gente teve A Fronteira do Império, que é um RPG bastante específico. E fora isso, a gente tem um catatal de RPGs que podem ser utilizados para ambientar aventuras de Star Wars. Eu separei alguns pontos do universo que são extremamente interessantes para a gente pensar eles dentro do RPG. Quando a gente fala em Star Wars, a gente fala em droids, robôs que têm consciência e são autônomos, de certa maneira, dentro de suas programações, ou às vezes completamente autônomos, dotados de personalidade, mas ainda assim eles trabalham em um modus operandi bastante específico. Os droids são uma marca de Star Wars, e assim é importante não confundir droids com seres orgânicos que foram modificados ciberneticamente no melhor estilo cyberpunk. São coisas diferentes. O General Grievous não é um droide. O General Grievous ele pertencia a algum outro povo, agora me fugiu o povo de origem dele, e ele teve o corpo praticamente destruído. Mas se vocês forem pegar a referência do Star Wars Episódio 3, quando ele é destruído pelo Obi-Wan, ele tem um coração batendo dentro daquelas chapas de metal. Então ele não é um ciborgue. Porém, outros personagens, como é o caso de C3PO, R2D2, o BB-8, eles são droides propriamente ditos, são robôs conscientes. Dentro de Star Wars, eles sempre tiveram um papel meio secundário. É muito difícil você encontrar um droide que seja protagonista de fato em alguns momentos. O R2D2 cresceu em popularidade, né, com aqueles barulhinhos estranhos que ele faz. Por isso ele tem os momentos em que ele brilha e tudo mais, ele faz aqueles efeitozinhos e etc e tal. Mas em geral, o droid ele é uma figura de apoio, sempre uma figura de apoio e às vezes um alívio cômico, principalmente durante os dois primeiros filmes da trilogia prequel, principalmente durante a Ameaça Fantasma. Porém, os droids aqui eles são importantes dentro da lógica do RPG porque eles podem compor em várias situações a parte maciça de inimigos de vários estilos para você ilustrar o seu combate.
é bem possível utilizar os droids de infantaria como lacaios, né, a regra opcional para D&D quinta que eu já apresentei aqui, mas principalmente como conceito em qualquer RPG. Um inimigo que está ali, ele ocupa um espaço, ele causa um dano, ele pode atrapalhar a movimentação, mas ele é facilmente destruído. Um ataque resolve ele. Esses droids têm essa função. Porém, se nós, jogadores de RPG, expandirmos um pouco o que um droid pode fazer, dá pra gente fazer um droid caçador de recompensas igual tem no Mandaloriano. Ou algum outro droid que tenha mais funções, mais autonomia e seja capaz de agir, tomar decisões e processar informações por conta própria. Dessa forma, é plenamente possível jogar com um droid. Segundo ponto, naves. Tudo que é espacial a gente quer saber das naves, formatos, tamanhos, velocidade, capacidade destrutiva, se é uma nave de combate, se é uma nave de transporte, todas essas coisas. Star Wars é marcado por várias naves icônicas, o Imperial Battlecruiser, Millennium Falcon. Construir esses transportes é muito importante para a gente criar a atmosfera de Star Wars dentro do RPG. É importante para você, narrador, que quer conduzir uma aventura estilo Star Wars, dar espaço para que a galera acesse um veículo desses e pilote um veículo desses e que a cena de pilotagem, certo? E tudo que se desenrola ali ao redor dela seja legal para o grupo. Então, essa é a dica, certo? Eu não vou me adentrar muito sobre estatísticas, dados, essas coisas todas, porque isso é palco para uma série de programas imensa. Na verdade, dá para fazer vários mini podcasts sobre como construir cada coisa, cada uma dessas naves ou estilos de naves para vários RPGs. E agora a gente começa a entrar numa parte mais intensa do cenário. Aqui eu vou trazer a política. Star Wars é um cenário sobre política. Sim, isso é muito marcante. O tempo todo, na linha do tempo de Star Wars, você vê falar sobre guerras, você vê falar sobre alianças, você vê falar sobre traições, você vê falar sobre facções, você vê falar sobre diplomacia. Então, sim, Star Wars é um cenário permeado por política. Todos os personagens em tela são políticos. Alguns com pouquíssimo tempo de tela e pouquíssimas falas, cenas, ou seja lá o que for. Outros são extremamente atuantes e recorrentes dentro da série como um todo. Aqui o que é importante a gente ver? Toda a ação que ocorre em Star Wars, ela é um reflexo da esfera política. E tudo que está sendo travado de batalha dentro do campo da ação, na frente da tela, por trás da tela, tem uma batalha política equivalente acontecendo. E às vezes existem outras batalhas políticas que influenciam muito e às vezes elas estão subentendidas. Nesse ponto, é muito, muito relevante para criar essa atmosfera de Star Wars, fazer um contraponto da ação extrema, empolgante e épica de certos momentos com a questão das motivações que levam não só àquela situação em que um grupo está inserido, mas todas as situações do entorno daquilo, todas as decisões. Por último, eu vou trazer o ponto, eu acho que o mais chamativo de Star Wars, que é justamente a força. A força, de acordo com palavras do Obi-Wan e de forma adaptada pela minha pessoa, a força é um campo energético presente em todo o universo e originado de todos os seres vivos. Ele se encontra dentro e fora de todos os seres e é o que mantém a galáxia unida. Se você observar um pouco de calma, esse conceito ele parece muito mais um conceito filosófico sentimental, talvez mais filosófico do que sentimental até, do que um conceito físico. Porque quando você fala em força, você pensa em física, interações, força elétrica, gravidade, essas coisas assim. Ou força física, literalmente. E a força em Star Wars não é nenhuma coisa nem outra. É um campo energético
não é uma entidade, embora algumas pessoas afirmem que a força tem uma vontade própria, mas em tudo que eu já consumi de Star Wars na minha vida, e não foi pouca coisa, eu nunca vi a força se manifestar plenamente. A força, ela se manifesta quando provocada ou manipulada. É importante dizer que existem pessoas no universo que não acreditam na existência da força. Existem pessoas que não são capazes de sentir a força, e na verdade a maioria das pessoas não tem isso desperto em si. E existem os sensitivos à força. Dos sensitivos à força, a gente pode chegar em vários e vários usuários de força, mas a gente vai falar dos dois mais importantes, que são os Jedi e os Sith. Basicamente, os Jedi e os Sith são a primeira coisa que vem na cabeça, primeiro, quando a gente fala de Star Wars. Primeiro, por causa do sabre de luz. Segundo, por causa dos poderes legais que todos eles têm. Ok. Como é que eles usam a força? Eles conseguem se conectar à força e, através da força de vontade deles, eles conjuram esse poder e canalizam para algum feito. Esses feitos, normalmente, eles são parecidos com poderes ou de telepatia ou de telecinese. Para ilustrar, quando o Yoda está entrevistando o Anakin, lá no episódio 1, ele fala sobre as coisas que o Anakin está sentindo, com o Anakin calado. Parece que ele está conseguindo vislumbrar os sentimentos, os pensamentos mais superficiais que o Anakin está tendo ali. Na verdade, até um pouco mais do que superficial. Isso é comumente atribuído à telepatia. Quando a gente vê o Jedi fazendo aquele mega salto, atraindo o sabre de luz de volta para a mão, ou vê o Darth Vader estrangular o cara a não sei quantos anos-luz de distância, isso é telecinese, pura e simples. Existem N outros poderes, mas em geral a gente pode classificar a força como um veículo para executar poderes psíquicos. E a diferença entre o Jedi e o Sith é o modus operandi em relação à força, é como eles fazem o emprego da força. Os Jedi, eles usam a força através do foco em sentimentos que eles são, aspas, bons, compaixão, amor, a vontade de proteger alguém, a vontade de manter a ordem, e notem que aqui a vontade de manter a ordem, ser classificado como bom, é basicamente pelo critério de exclusão de que talvez isso não seja necessariamente ruim. Ok. Já os Siths, eles canalizam através dos sentimentos que a gente fala do espectro negativo. Raiva, vingança, ódio, medo, luxúria e essas coisas todas. Sempre que um usuário usa a força com foco em um sentimento ou alguma parte desse espectro emocional, ele consegue o poder e ele tem uma amplificação desse ponto. Um exemplo base, o Obi-Wan sempre tentou fazer as coisas da forma mais equilibrada possível e usar os seus poderes da forma mais precisa, sem falta nem excesso. E ele se torna um mestre Jedi extremamente equilibrado, em vários sentidos, inclusive questões de combate, diplomacia e vários outros espectros da vida. Então, eu observo o uso da força e eu vejo que a força reforça é engraçado, mas ao usar a força, um efeito colateral desse uso é que ela deixa em você meio que um reforço para você continuar fazendo daquela forma. Assim como acontecia com Darth Maul. Se você observar o espectro do Darth Maul no primeiro filme, ele é um furioso. E quanto mais furioso ele tá, mais poderoso ele se torna, porque ele vai canalizando a força para ganhar mais força física, agilidade, para fazer os feitos absurdos de luta que ele faz. E quanto mais ele faz isso, mais furioso, mais cego ele se torna. Observem o vício do Conde Dooku em tentar fazer com que as pessoas sejam corrompidas. Observe o vício do Darth Vader em causar medo através da força, no caso do uso bruto do poder da força.
É até difícil construir as frases quando a força se torna esse conceito à parte. Quando você olha dessa forma, você vê que existe uma espécie de reforço. E isso é uma teoria minha. Ninguém nunca falou isso em lugar nenhum. Eu, pelo menos, nunca li nada sobre isso ou ouvi nada sobre isso. É uma percepção que eu tenho. Agora, em tempos mais recentes, a gente vê o como é um sistema dinâmico essa questão emocional, porque até o final do episódio 6, que na ordem cronológica é o último filme, ou até o lançamento do episódio 3, que na ordem de lançamento no mundo real foi o último filme a ser lançado, a gente enxergava, era apresentado pra gente como caixinhas. Caixinhas definidas e etc e tal. Hoje, a forma com que Star Wars apresenta essas coisas é mais fluida. Tanto é que hoje a gente começa a ver um lado, um caminho do meio no uso da força, que atualmente é representado pela personagem da Ahsoka, que não é necessariamente um personagem que é um Jedi. Aliás, ela nunca concluiu a sua formação como Jedi, mas ela nunca descambou para o lado negro da força também. E ela caminha ali no meio dessa forma equilibrada. Não é à toa que o design da Ahsoka é baseado em combate com duas armas, dupla empunhadura. Isso tem muito a ver com a construção que esse personagem está trazendo para a força em si. Além disso, é importante dizer que outras pessoas que não são nem Jedi nem Sith podem usar a força. Aqui vão ficar as referências das Irmãs da Noite, que estão presentes na série da Ahsoka também, e aparecem lá no Star Wars Rebels e tal. E do universo expandido a gente tem as Bruxas de Dathomir. Acho que o nome do planeta é esse. Elas são citadas mais recentemente pelo Boba Fett, na série O Livro de Boba Fett. E existem várias outras pessoas que podem usar ou sentir a força. A senhorinha que ajuda a Rey a fazer o sabre de luz, ela é sensível à força. Aquele cara cego que tá lá no Rogue One, ele que é tipo um monge cego, ele também é sensível à força. Então, a força ela é muito mais plural do que só Jedi e Sith. Mas Jedi e Sith são o carro-chefe na apresentação do cenário. Beleza, a gente colocou isso tudo. Essas são as coisas mais interessantes do universo de Star Wars como um todo, para mim, certo? Sobre linhas de tempo. O início de tudo é chamado de Era do Caos. Isso é reunido uma catatal de tempo com catatal de eventos. E novamente, o que é canon e o que é legend se mistura muito, é muito difícil determinar. O que é importante a gente saber aqui? Que na Era do Caos houveram muitas guerras, houveram muitas batalhas. Foi nessa época que os usuários da Força se reuniram na primeira Ordem Jedi. E aí aqui começam os primeiros pontos de conflito da história, porque alguns dizem que o primeiro Jedi fundou a Ordem como um todo e os Siths nasceram como uma dissidência da primeira Ordem Jedi. Outros dizem que o primeiro Jedi reuniu a primeira Ordem e os Siths se aglutinaram naturalmente como uma espécie de turba. Se isso procede exatamente dessa forma, bom, vamos esperar para ver o que os detentores da obra vão fazer para arrumar essa história, já que estão vindo séries sobre esse período mais passado da timeline da obra, que precedem a Ameaça Fantasma. Para a gente, o que é importante? A Velha República, ela ocorre durante a Era do Caos. O Império Sith também ocorre durante a Era do Caos. O atrito entre a Velha República e o Império Sith marcam o final da Era do Caos. Os Sith saem derrotados. Darth Bane institui a regra de 2. Aí novamente atritos. Alguns pontos, algumas fontes afirmam que Darth Bane instituiu a regra de 2 após a derrota, e alguns atribuem a derrota à regra de 2. Então, novamente,
o tamanho da obra e as várias mãos que escreveram a obra dão bastante trabalho para a gente entender isso. Mas, referência, se vocês quiserem mais sobre a Velha República, vocês podem jogar Star Wars Knights of the Old Republic 1 e 2 e o MMO Star Wars The Old Republic. Depois da Era do Caos, é fundada a República Galáctica. Essa grande república, ela nasceu do ajuntamento de 20 nações, 20 planetas e seus sistemas estelares, signatários do Código de Yavin, e a partir daí começa uma era de expansão comercial e um período mais tranquilo da galáxia. Os Siths desaparecem por tanto tempo que eles passam a ser considerados como uma lenda, talvez até algo meio que folclórico. Ninguém via sinais deles há muito tempo. Os Jedis mais preocupados, mais precavidos, ainda prestavam atenção aos sinais, mas até a aparição do Darth Maul em Tatooine durante os eventos da Ameaça Fantasma, alguns séculos já haviam se passado desde que o último Sith tinha sido visto. Então é interessante falar disso. É por isso que se chama Ameaça Fantasma, o primeiro filme. Porque os Siths já eram um fantasma do passado. Para muitas pessoas eles tinham sido dizimados da galáxia. Esse é um período muito interessante para a gente construir aventuras de RPG, porque os Siths eles são poucos, porém poderosos e sempre muito bem posicionados estrategicamente. Isso é muito legal para construir histórias do tipo: tem um vilão, mas a gente não sabe quem é, uma história de vilão oculto. Então, durante esse período da República, o período dos filmes prequel e da série animada Clone Wars, vale bastante a pena construir essas aventuras caçando um inimigo que você não sabe exatamente quem é e como as coisas funcionam. A gente tem a queda da República, a ascensão do Império, o golpe de Estado Galáctico dado pelo Palpatine. E aqui a gente entra num momento bem clássico de fantasia mesmo, onde as pessoas oprimidas se reúnem para lutar contra um regime militar opressor e sanguinário que tem armas de destruição em massa. Simples assim. Essa é a alegoria desse período. São pessoas lutando pelo direito de viver como acham que devem viver e sem ser oprimidas, no termo mais literal de opressão, por um sistema de regras que não foram eles que criaram e que eles não têm opção a não ser concordar ou morrer. E o último período da história de Star Wars é o período da Nova República. Esse é um período mais mundo aberto que a gente tem, porque existe a Nova República, ela está se consolidando. Existe a Primeira Ordem e ela está se consolidando também. A Primeira Ordem, ela é a antítese da Nova República e é formada por imperiais que não se conformam com a queda do Império. Esse é um período em que todo e qualquer tipo de história cabe aqui dentro. É interessante pensar nas histórias de validação sobre o passado. Você conduzir uma história sobre explorar um planeta que dizem que foi destruído, que dizem que se tornou inabitável. Assistam a temporada mais recente do Mandaloriano, que vocês vão ver bastante sobre isso. Esse é o momento da cronologia mais propício para fazer aventuras que fujam do estilo mais clássico, mais voltado ao combate do bem contra o mal, como está nos primeiros filmes, e se torne uma coisa mais explorativa e mais cheia de possibilidades, como acontece nas séries mais recentes, como Ahsoka, o livro de Boba Fett e o Mandaloriano. E como é que eu faria se eu quisesse narrar Star Wars? Na verdade, estou até com vontade. Eu ia pegar o Frag de segunda edição, não só porque eu sou o revisor da obra, mas porque, para mim, é o RPG que dá os melhores recursos mais otimizados possíveis para fazer o Star Wars acontecer. E antes que alguém venha jogar uma pedra, existem sistemas próprios de Star Wars? Sim, e eu acho o Fragment melhor que eles. É a minha opinião. Por quê? Primeiro ponto, a construção dos povos. Todos os povos de Star Wars são facilmente criados a partir dos povos de Fragment Empires. Isso se você quiser modificar alguma coisa. Porque se você não quiser modificar, o que tem ali é suficiente para cobrir todas as variações possíveis desses vários e vários povos.
de Star Wars. Segundo ponto, sabre de luz, uma arma problemática em quase todos os lugares em que ela apareceu. Aqui é uma reles aplicação de um traço de arma. Simples, fácil, é uma tagzinha que você adiciona em uma arma e pronto. E essa arma é a lâmina. Não tem muita dor de cabeça. Ah, mas a força vai ser um problema, porque a força é um sistema de magia, porque a força é isso, a força é psíquica. Não, a força não é um problema. Na verdade, nenhum poder especial é um problema no Fraged por causa das jogadas arcanas. As jogadas arcanas são uma aplicação do sistema onde você pode, por portar um tipo de poder, fazer usos específicos de determinadas perícias. Então, sim, é muito fácil adaptar a força. E aí, você vai aplicar essa regra, que ela é bastante simples. Se vocês quiserem saber mais sobre o Fraged, comentem aqui embaixo que eu vou falar para vocês tudo o que eu sei sobre esse sistema. Além disso, se vocês precisam de referência para todos os planetas e todos os detalhes, o livro 3 do Fraged traz uma série de planetas que são muito, muito aplicáveis dentro de Star Wars. Ah, mas eu preciso de um gigante gasoso. Você tem Alabastro. Ah, mas eu preciso de um mundo gelado numa orla exterior. Você tem Cerberus Prime. Ah, mas eu preciso de um mundo florestal que tem uma devastação pré-existente ali de uma civilização. Tem Misspaca. Mas eu quero só um mundo paradisíaco. Ah, você tem Pride. Ah, mas eu preciso de um mundo desértico, todo lascado, tipo Tatooine, para fazer algo assim. Você tem VAR. Então, sim, o jogo ele te entrega tanto dentro dos recursos do cenário, tanto quanto dos recursos do sistema mecânico, recursos para você fazer tudo que você quiser de Star Wars. Muito, muito fácil. Para vocês terem uma ideia, no Instagram do Contar e Mestrar tem um post antigo, eu vou até transformar ele num Reels talvez para vocês, como construir um Mandaloriano dentro do Fraged Empires. Fui eu que escrevi esse material. Então eu vou deixar isso aí para vocês também, certo? Deve subir nas redes aí por esses dias. E fiquem de olho no Contar e Mestrar, porque vem muita coisa boa por aí. O Contar e Mestrar vai estar no Diversão Offline esse ano, dia 1 e 2 de junho, no stand da editora Macaco do Mal, juntamente com a Dungeonist. Então, não esqueçam de aparecer lá, que a gente vai trocar muita ideia, vai jogar, vai discutir assuntos sobre o jogo, vai tirar uma foto, vai ser da hora pra caramba, certo? Não se esqueçam de conferir os parceiros do Contar e Mestrar, Hamburgueria Tom Artesanais, Sebo do Anderson, Nuvem Voadora Bookstory, a Tribo Tiro com Arco. Também não se esqueçam de conferir a mesa oficial digital do Contar e Mestrar, o Firecast.app, parceiraço da gente, está sempre dando suporte e turbinando as nossas jogatinas online. E a editora Macaco do Mal, que está trazendo Fraged Empire, já tem jogos maravilhosos como Caronte, Caro e Pepper. Todas as redes dos parceiros estão aqui na bio do vídeo ou na descrição do podcast. E lá na Macaco, o cupom Contar e Mestrar te dá 10% de desconto em tudo da loja. E se você ouviu esse podcast até aqui, se você achou legal, se você concorda, se você discorda, eu agradeço muito pela sua audiência, pela sua paciência. Se você achou massa, considere apoiar o Contar e Mestrar a partir de R$1 no LivePix. O QR Code está aparecendo na tela aí em algum lugar, em algum momento ele está aparecendo. E, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, vacinem-se, porque Covid é só uma das coisas que a vacina combate. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus. Esse foi o podcast do Contar e Mestrar, especial de Star Wars. Um abração para vocês e até a próxima.